Me chamo Júnior e aos 19 anos tive uma experiência com algo que até os dias de hoje, quando penso, perturba minhas noites de sono. Sempre convivi próximo aos meus avós. Minha mãe e meu pai trabalhavam para colocar alimento em casa e também manter as contas em dia. E durante todo o tempo que eu passei aos cuidados de meus avós, aprendi muito com eles. Meu avô já era aposentado e com isso passávamos muito tempo mexendo com hortas de verduras. Virávamos a terra e depois fazíamos canteiros para estar recebendo mudas de vários tipos de verdura. Hoje em dia, paro um pouco para pensar e vejo como meu passado foi um presente para a minha vida, pois dessa forma fui criado e educado. Meu avô gostava muito de nos contar histórias. Me lembro como se fosse nos dias de hoje. Ele falando de quando saía para a mata com seu compadre para caçar. E em uma dessas vezes passou por um grande sufoco. Dizia ele que o cavalo que puxava uma pequena carroça em que eles estavam empacou no meio da mata e não tinha o que fizesse aquele cavalo andar. O animal até tentava, mas não saía do lugar. Então resolveram olhar para trás e viram um homem que tinha próximo a 1 metro, parado atrás da carroça, e estava segurando com apenas uma de suas mãos. No momento em que pensaram em fazer alguma coisa, aquele ser sumiu como fumaça no ar. Ele também nos contava sobre a quaresma. Falava que nessa época, o melhor a se fazer era não ficar andando pela rua à noite e nem próximo a matas. E se à noite ouvíssemos barulho, de como se fosse batida de alguém batendo palma, no mesmo ritmo que um cavalo anda, ele falava que era lobisomem, e quando era possível ouvir esse barulho, eram suas grandes orelhas caídas que batiam uma de encontro à outra. Sempre acreditei em tudo que eu vi. Depois de já ter pegado uma certa idade, como nos fundos da casa de meu avô era mata fechada, sempre estávamos nessa mata. E em uma dessas vezes, eu me lembro de tudo o que aconteceu, sem colocar nenhum ponto e nem vírgula. Eu e meus primos sempre estávamos nessa mata, à procura de uma fruta conhecida como oraçá, e também uma espécie de maracujá. Foi quando em uma dessas vezes, eu tive o desprazer de, no momento em que estávamos andando pela mata, encontrar uma sacola com muitos panos dentro. E como eu era muito novo e muito curioso, acabei tirando boa parte daqueles panos de dentro da sacola. Mas notei que o último pano que ficou na sacola estava envolto em algo, e quando desenrolei, o susto que levei foi muito grande. Depois de desenrolar todo aquele pano, o que ficou na palma de minha mão foi um pé, e possuía grandes unhas muito sujas, e na altura que aquilo foi cortado, era possível notar que o tornozelo era fino, e o calcanhar bem alongado. Na parte de cima daquele pé, quase cobrindo os dedos, tinha como se fosse uma casca muito grossa. A forma que aquilo se encontrava, era possível ver que, independente do animal que fosse, aquilo andava somente sobre as pontas dos pés. Eu sabia que aquilo era um pé de um lobisomem, mas mesmo assim levei até meu avô, e no momento em que eu o mostrei, meu avô colocou a mão em sua cabeça e me pediu para que eu levasse aquilo novamente no mesmo local onde eu tinha achado. Eu estava com muito medo de voltar para aquela mata sozinho. Quando eu cheguei de apar a cerca de arame farpado, enchi a sacola de pedra e joguei aquilo na mata. Depois disso, retornei correndo para a casa de meu avô e fiquei um bom tempo sem ir ao campo. O tempo foi se passando e com isso, alguns moradores da rua que eu morava começaram a falar sobre uma senhora que morava ao lado da minha casa. Boatos corriam a rua que eu morava, que aquela senhora sabia quem era o lobisomem da nossa rua. E com isso, muitas pessoas passaram a relatar o avistamento da tal criatura. Muitos falavam que o terreno que tinha ao lado da mercearia, que ficava a alguns metros da casa daquela senhora, era um passador por onde o lobisomem saía da mata. Então, em uma manhã, depois que minha mãe foi trabalhar e eu estava tomando café com a minha avó, um de meus tios entrou na casa de minha avó e começou a falar o que tinha lhe acontecido. Meu tio, na época que tudo aconteceu, trabalhava em uma empresa no carregamento de caminhões de cimento, e seu horário de trabalho era o turno da noite. Depois de cumprir com o seu expediente, já era próximo às 4 da manhã. Então ele notou que no momento em que passava em frente à mercearia,
que tinha na rua da minha casa existia como se fosse uma sombra negra que se movimentava bem devagar em sua direção. Ele conta que apurou os passos e aquilo começou a segui-lo, e no momento em que ele correu, o que o seguia correu também. Depois de chegar à casa de minha avó e entrar em sua casa, ele conta que o que o seguiu até sua casa ficou de frente com o portão, e aquilo berrava muito, até que se sumiu rua acima, e seus gritos já não eram mais possíveis de escutar. Foi então que, depois de muitas outras aparições, eu e alguns outros amigos resolvimos que quando tivéssemos que sair, nunca voltaríamos sozinhos. Quando foi em uma sexta-feira, já estávamos eufóricos. Tratávamos para ir à cidade, aproveitar a noite de sábado. E também afirmávamos que voltaríamos todos juntos, e assim fizemos. Passamos boa parte da noite de sábado andando pela cidade. Lanchonete, clubes e praças eram nosso ponto de parada. E quando foi próximo às 3 da manhã, resolvimos voltar para nossas casas. Como nesse horário não tinha mais ônibus, resolvimos fazer o caminho todo a pé. Estávamos em 8 pessoas, andando pela rua, e todos nós estávamos pensativos, devido aos muitos comentários e avistamentos na nossa rua. Muito pouco conversávamos, e parecia que o clima estava pesado. As luzes dos postes não eram suficientes para clarear toda a rua, e com isso, o medo fazia com que todos nós víssemos sombras pelos cantos escuros dos muros. Tão logo começamos a chegar em casa, foi diminuindo a quantidade de pessoas que estávamos, e para meu azar, acabou ficando somente eu. Ainda tinha um bom caminho a se fazer até a minha casa. No momento em que eu caminhava por uma rua que era transversal à rua que eu morava, eu tive a impressão que no momento em que passei por frente a um grande terreno baldio, que algo estava parado lá na mata e estava me observando. A rua estava tomada por uma cerração, e meus pensamentos me pregavam peças, a ponto de pensar que se alguma coisa estivesse à minha frente, eu jamais iria conseguir ver. Então, antes de chegar na rua de minha casa, olhei para trás e vi o que parecia ser um enorme cão negro que vinha caminhando de aparar aos muros. Aquilo parecia andar assentado sobre as patas traseiras, e parecia andar tentando se morder. Aquele ser jogava sua cabeça de um lado para o outro, e era possível ouvir o som de seus dentes se chocando um contra os outros. O medo tomou conta de mim. A rua que eu estava era de chão batido, e tinha muitos terrenos baldios. E no momento em que cheguei na esquina da rua de minha casa, olhei para trás e vi aquela coisa em pé, correndo como uma pessoa. E antes que eu corresse em direção à minha casa, vi o momento em que aquilo entrou em um terreno abandonado. Naquele momento, eu tive certeza que aquilo era um lobisomem e tentaria de alguma forma passar à minha frente, cruzando os terrenos que ainda estavam sem nenhuma casa. E quando faltava poucos metros para que eu chegasse em minha casa, vi o momento em que o lobisomem pulou por um muro e ficou parado à minha frente. Aquilo estava a uns 40 metros de mim e caminhava devagar em minha direção. E eu não sabia o que fazer. Olhava para algumas casas e pensava em pular para dentro, mas de nada adiantaria. Se aquela fera viesse atrás de mim, iria conseguir me achar. Então notei que a rua clareou, e aquela coisa pulou o muro novamente. Eu não sabia o que fazer. Então, antes que o carro, que estava vindo em minha direção, passasse por mim, eu corri e passei por onde o lobisomem estava. Aquele carro passou por mim e eu logo cheguei em minha casa. Depois de entrar, trancar a porta e ir para o meu quarto, confesso que passei o resto da noite com medo, pois achava que aquilo viria atrás de mim. Depois disso, esperei um bom tempo passar para que eu voltasse a sair novamente. Aquela senhora que muitos falavam que sabia quem era o lobisomem da nossa rua, acabou falecendo. E também existia um senhor que sempre estava muito mal-humorado. Não somente eu, mas muitos acreditavam que aquele senhor era muito estranho. Por muitas vezes foi visto chegando em sua casa com o raiar do dia. Depois do falecimento daquele senhor, muitos comentavam que estranhamente as aparições da criatura cessaram. Ninguém mais falava sobre o lobisomem. Por incrível que pareça, as noites pareciam mais agradáveis. Só tenho uma coisa a dizer a todos. Como falei, eu cresci ouvindo histórias contadas por meu avô. Aprendi que com essas coisas não se brinca. E tive a infelicidade de uma noite
passar por tudo isso. Me chamo Júnior, sou o preleitor do canal NS Oculto e desejo a todos uma boa noite.